Podcasts Band News FM. Bora pro Catar! Absolutamente tudo sobre a Copa do Mundo da FIFA Catar 2022. Fala pessoal, tudo bem? Está no ar mais uma edição do podcast Bora pro Catar. O 7º episódio, está chegando a hora do principal torneio entre seleções do planeta. O futebol vai parar, o mundo vai parar para acompanhar todas as emoções de mais uma competição absolutamente especial e todos os detalhes, você sabe, você confere aqui com a gente. Eu sou o Bruno Camarão e nesta semana estou ao lado de 3 convidados muito especiais. Yuri Queiroga, Marcelo Duó e Aline Calandrini. Tudo bem com vocês? Começando por você, Calandrini. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem, Camarão, o pessoal aqui do outro lado, Yuri, Marcelo Duó. Estamos aí para falar muito sobre Copa do Mundo, que olha, contagem regressiva real. Nossa, gente aqui ó, esfregando as mãos. Tá chegando a hora, menos de um mês. A gente, na última semana, já estava justamente com aquele marco, né? Dos 30 dias para o início da Copa do Mundo. Inclusive, fizemos um programa especial na programação da rádio Band News FM, que gerou bastante repercussão. Nessa semana, claro, vamos destacar muito sobre seleção brasileira, outros adversários em potencial e uma figura muito importante, Rodrigo, jogador do Real Madrid, que faz uma temporada absolutamente espetacular, desde a última, e nessa já começou com tudo também. O Yuri Queiroga vai trazer os destaques da seleção brasileira. Antes, Marcelo Duó, nosso narrador, também já está com o passaporte carimbado lá para o Catar. Tudo bem, Duó? Seja bem-vindo. Não vejo a hora. Tudo bem, Camarão, Aline, Yuri, amiga e amiga da Band News FM. A cada episódio a gente vai também ficando mais emocionado, o coração vai batendo mais forte. Muito bem, todos emocionados, tentando equilibrar as emoções, a razão e o coração, tudo junto e misturado. Yuri Queiroga, tudo bem? Seja bem-vindo. Dê o seu alô e já fala um pouquinho sobre a seleção brasileira pra gente. Diz aí, Camarão, tudo bem? A todo mundo que tá conosco, Duó, Aline Calandrini, você que tá com a gente aqui em mais um episódio do podcast Bora pro Catar, a gente já começa falando de seleção brasileira porque é o período das últimas observações de Tite e de toda a comissão técnica da CBF tirarem as últimas dúvidas que ele tem para daquela lista, aquela pré-lista de 55 nomes, eles escolherem os 26 finais. Claro que eles já têm alguns nomes certos, mas eles vão, eles na Europa, principalmente nos jogos das 2 rodadas finais da Liga dos Campeões da Europa, que vão até ali o iniciozinho de novembro, eles vão tirar aquelas últimas dúvidas em relação a alguns dos nomes que estiveram na última convocação para a data FIFA, para os jogos entre Gana e Tunísia. Há a preocupação com a própria retirada dessas dúvidas, com a situação de algumas lesões, por exemplo, as acontecidas com o Richarlison, o Bremer e também com o Lucas Paquetá, que pelo menos até agora são situações que não significam um grande risco pensando na Copa do Mundo, pensando ali no período de preparação, mas são esses 2 os principais focos desse último período de observação da comissão técnica da seleção brasileira. O Rodrigo é um daqueles nomes que a gente pode dizer que é mais certo de aparecer na lista final dos 26 que vão ao Catar. Ao lado do Vinícius Júnior, ele começou essa temporada 22-23 com grandes números. Ele entrou em campo 14 vezes nessa temporada, das 14 ele em 7 vezes começou como titular, e o Rodrigo já começou fazendo 5 gols nessa temporada. 5 gols e somando 4 assistências. O Rodrigo, 21 anos de idade, já se considera alguém que está maduro ali, que ganhou a experiência necessária para disputar uma Copa do Mundo. E para ele, quem deu essa experiência foi o Real Madrid, inclusive a disputa da última edição da Liga dos Campeões da Europa. Ele conversou com as nossas colegas Joana Treptow e Paloma Totti no Jornal da Band e a gente vai ver o que ele fala a respeito deste ponto. Eu sei que eu tenho muita chance de estar, sei que eu tenho que continuar fazendo meu trabalho bem aqui no clube para me
confirmar de vez, né, nessa Copa do Mundo e, claro, estou muito ansioso. Talvez se eu tivesse 18 anos, tivesse acabado de chegar no Real Madrid, poderia até pensar, mas não, já tenho 3 anos aqui, já tenho 21 anos agora, já tenho muita experiência, já conquistei uma Champions League, jogo jogo grande toda semana, então é o que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo, então já estou muito mais que acostumado. Não só eu, acho que todos sempre sonharam em jogar uma Copa do Mundo, comigo não ia ser diferente. A nossa união ali dentro, que a gente leva de fora para dentro do campo, facilita as coisas, então para mim eu fico muito feliz de fazer parte disso. Rodrigo, portanto, ele pode não ser ali um titular da seleção brasileira, mas é um dos nomes ali mais certos para aparecer na lista final, e o que ele vem fazendo no Real Madrid o credencia a essa condição de aparecer ali entre aqueles que não geram dúvida ao técnico da seleção brasileira, ao Tite e a toda a comissão técnica. E não me parece haver, de fato, dúvidas, né, sobre a presença do Rodrigo no grupo de 26. Se ele vai ser titular ou não, aí é uma outra questão que, muitas vezes, essa formação considerada ideal, ela se apresenta durante o próprio torneio, né? Exato. Acho difícil ele ser titular, né? Bem difícil, muito pelo que a gente consegue ver nos últimos jogos do Tite. Eu acho que na frente dele tem alguns jogadores, mas eu acho muito importante a gente frisar que é um jogador novo, com potencial gigante, muito a se desenvolver. Ele sempre entra nos jogos do Real Madrid, ele não é titular também no Real Madrid, até porque o Valverde vive numa fase incrível, tá jogando muita bola, isso é um fato. Mas sempre que o Rodrigo entra, ele acaba sempre ajudando, contribuindo muito pro time, né? Dando assistência, fazendo gol. Então, sem dúvida alguma, a gente vai ver esse nome aí muitos e muitos anos em Copa do Mundo. Rodrigo joga de 9 eventualmente, na função do Benzema, joga eventualmente de 10, compondo um homem de meio de campo, juntamente com o Modric na construção e do Valverde, citado pela própria Calandrini. Sabe jogar de lado de campo, como foi a construção dele aqui no futebol brasileiro, defendendo a camisa do Santos. Santos de Neymar, situação também que sempre foi deixada clara pelo Rodrigo. É a grande referência dele e é um orgulho jogar na seleção brasileira com o Neymar, né, com esse referencial. E aí, do 9, 10, 11, 7, o Rodrigo ele pode contribuir de que maneira para essa Copa do Mundo no Catar para a equipe do Tite, hein? Cara, eu acho que o Tite enxerga o Rodrigo como um atacante de lado de campo, né? Um cara que pode ali compor com o Rafinha, com o Antony, esses jogadores de correria, de velocidade, de poder de definição também, mas também de certa criatividade. Acho que o Rodrigo está nesse estágio hoje abaixo, atrás desses Rafinha. Do Antony eu já não sei, porque o Antony nessa temporada não está conseguindo jogar muito, né? Não tem muito minuto, não está conseguindo fazer aquilo que fazia no Ajax. Mas o Rodrigo hoje é um cara que a gente pode dizer que não é exatamente um jogador verde, né? É um jogador que já tem o peso de um gol de título na carreira dele, né? De título continental importante, com uma camisa como a do Real Madrid. É um cara que já está ali convivendo com cobras criadas há muito tempo. Acho que ele não é exatamente um novato, é uma arma importante que pode mudar um jogo. Como muda no Real Madrid, pode mudar na seleção. Apesar de jovem, né? Mesmo Ele é um jovem muito novo para estar numa Copa do Mundo, né? Se a gente for parar para pensar um ano, a gente não imaginava que o Rodrigo, né, pudesse estar nessa lista. Eu acho que ele está garantido, na verdade. Ele está garantido nessa lista do Tite. E apesar de ser jovem, ele tem essa maturidade interessante dentro de campo, tem muito lastro aí, então eu também acho que ele é um cara que vai dar muito o que falar mesmo e concordo com sua observação. Me chama atenção também essa parte comportamental do Rodrigo, né? É um jogador que ele demonstra um senso de maturidade. Eu não sei exatamente se pela formação familiar, o pai dele foi jogador de futebol, né? E o fato de ter vivido esse ambiente, né, do profissionalismo, do futebol de excelência, talvez isso tenha dado, né, uma casca, né, para esse jovem tão talentoso se desenvolver, né? Ele chega num Real Madrid quase que de maneira contemporânea com o Vini Júnior, uma das grandes contratações também da história dos merengues. Tem outros jogadores de grande potencial por lá, e ele vai cavando o espaço dele aos poucos. E hoje, inegavelmente, é muito importante também para a equipe do Carlo Ancelotti. Complete, Yuri. Não, só dizia que o Rodrigo ele já teve essas características apontadas pelo próprio Carlo Ancelotti, por essa polivalência de jogar de um 7, um 9, um 10, um 11. E isso, o Carlo Ancelotti mesmo dizia
que isso faria uma peça extremamente importante pro Real Madrid, porque você não vai ficar isso também vai servir para Tite. Isso não vai condicionar um jogador. Quanto mais ele puder jogar em várias funções, principalmente ali na construção de um ataque, se você está precisando de uma melhor qualidade de passe, de uma melhor opção ali para fazer a bola girar, pode contar com ele. Se você precisa de mais dinamismo, profundidade pelas pontas, pode contar com ele. Se você está precisando de alguém ali para a área, para definição, para melhorar a sua capacidade ali de ganhar lá dentro da área e ter uma finalização mais qualificada, tem a opção também no Rodrigo. E a gente falando do ataque brasileiro, que é poderosíssimo, que tá com muitas opções boas, quando você tem entre essas opções muito boas um cara que também tem essa polivalência, o leque de opções para o treinador fica muito maior. Eu vou quebrar um pouquinho então essa ordem diante da cronologia do nosso podcast. No último episódio, a Aline Calandrini, a Aline Fanelli, o Fábio França e eu falávamos sobre os convocados para o gol. A nossa lista, que claro, bate com a do Tite. Acho que não há nenhuma dúvida disso, né? O Everton, Ederson e Alisson. São os 3 goleiros unânimes, a não ser que aconteça uma lesão, algum tipo de problema absolutamente excepcional. Esses 3 goleiros vão defender a seleção brasileira no Catar. Já que o Rodrigo é pauta e juntamente esse leque de atacantes, eu quero que vocês abordem esse tema. Para vocês, Rodrigo está na lista dos atacantes que vão defender a seleção brasileira no Catar e estará acompanhado de quem para essa função ofensiva? Você já tem essa lista? A gente já vai pro ataque já? Por que não? A gente pula, depois volta. Ou tô sendo muito ousado, né? Olha, eu acho não. O Rodrigo, pra mim, tá dentro, né? Tá dentro. Indiscutivelmente, eu acho. Neymar tá dentro. O Pedro tá dentro, né? Pedro tá dentro pra você? Pedro tá dentro. Pedro tá, sem dúvida alguma. Pedro não tá dentro, no caos é isso aí. Não Pedro sei. tá dentro, Pedro tá dentro. Não sei. Acho que Coutinho, né, é um ponto de interrogação. A gente viu nessa semana também, né, que o Tite assistiu o jogo dele. Acho que nesse momento ele não vem com um bom entendimento, vem jogando pouco, né, acaba perdendo espaço. O Paquetá tá lesionado, mas também vai, obviamente. Então aí tem uma briga do Everton, né, de fato. É que a gente tá falando meio de campo nesse caso. Né? Pelos lados, e centroavante pra mim vai Gabriel, vai Richarlison, vai Pedro, vai Firmino Antony. Eu não levaria. Não levaria o Roberto Firmino. Roberto Firmino começou bem a temporada no Liverpool, hein, Não rapaziada? levaria. E o Firmino que começou com uma grande concorrência, a concorrência do Darwin Núñez. Lá para esse setor realmente, ali o setor de finalização. E falso 9 que ele faz. E falso 9 também, apesar do Firmino, a gente tá falando de centroavante, o Firmino que no Liverpool executa uma função ali um pouquinho diferente, mas em relação a ataque, a gente falou aqui do Rodrigo e por que vai direto do gol pro ataque? Tem 2 coisas. Uma, Alisson já meteu ligação direta para Salah. É verdade. E Ederson já meteu ligação direta para Haaland. Olha aí, olha o gancho acontecendo aí, camarão. Olha eu te salvando Muito aí. bem. E aí, Du, você tá mais ou menos com essa lista da Calandrini, acha que o Pedro do Flamengo é certeza absoluta, por mais que o Tite, né, já tenha declarado a grande satisfação em mais do que ver o Pedro jogar, em saber o que ele pode oferecer para uma ideia de jogo muitas vezes ajustada, tem uma característica diferente dos demais concorrentes. Pedro, Rodrigo, essa rapaziada tá confirmada já na lista de 26 ou você vê mais dúvidas por aí? A chance é bem grande. Eu acho que o Tite ele tem uma dúvida, Pedro e Firmino. Acho que é uma dúvida importante na cabeça dele, né? Porque ele pode usar o Firmino de outra maneira. O técnico gosta desse negócio. O Firmino é o falso 9, eu posso usá-lo, mas nunca na seleção nunca funcionou. A verdade é essa, né? E outra, né? Assim que ele cortar, Marcelão, falso 9, você tem o Gabriel Jesus que pode jogar, você tem o Neymar que pode jogar, o Richarlison que pode jogar, e tem o Pedro que realmente é 9, né? Então, assim... Ele e o Richarlison, né? E o Richarlison é um 9, 8,5, né? Não é exatamente o 9. Então, assim, eu levaria Pedro e Richarlison e Gabriel como centroavantes. Vini Júnior, evidentemente, Rafinha, Antony, Rodrigo. Acho que é isso, meu. Tá Felipe bem. Coutinho? Não. Felipe Coutinho olhando do meio para a construção ali? Não. Everton Ribeiro tem alguma chance?
fez uma final de Copa do Brasil simplesmente espetacular na conquista do título do Flamengo. Ele deveria levar, mas eu acho difícil ele levar. Eu levaria. Na minha lista também o Everton tá dentro. Não sei se Sua lista tá bem rubro-negra, hein, Calandrini? Que absurdo, que absurdo. Não, mas o momento do Pedro e do Everton Ribeiro é sensacional, gente. É verdade. Ficar entre nós, não tem nada a ver com o Rubro. Não, tô brincando. Evidentemente, por exemplo, o Everton Cebolinha é um jogador que hoje faz parte do time alternativo do Flamengo. E é um cara que foi importante em conquista de Copa América, Exato. não a última, né? Porque evidentemente foi vencida pela Argentina, mas a anterior, participou de boa parte das eliminatórias também e acabou perdendo espaço justamente no momento de transição para o futebol europeu, né? Foi para o Benfica, acabou tendo menos minutos, volta ao Flamengo justamente para tentar se inserir e acho muito improvável que o ex-jogador do Grêmio, do Fortaleza, jogue a Copa do Mundo do Catar, né? E para eu fechar essa lista, que eu acredito que a gente vai falar de meio campo ainda nos próximos episódios, mas eu acredito que em termos de quantidade, se a gente for pegar pela última data FIFA, acho que o Tite vai levar 9 atacantes e 6 jogadores ali pro meio campo. Então eu diria que a minha lista ali pro ataque tem Neymar, tem Rodrigo, tem Richarlison, tem Rafinha, tem o Gabriel Jesus, tem o Antony. Mas eu diria ali que nessa dúvida entre que centroavantes levar, eu sinceramente ainda não acho que o nome do Pedro assim seja ou esteja tão cravado. Gostaria muito que ele fosse. A fase que ele vive, o que ele vem entregando no Flamengo e o que ele entregou também no amistoso. Quando ele teve a oportunidade de entrar em campo, marcou. Então, gostaria que ele estivesse, mas esse ponto do Roberto Firmino, por exemplo, poder fazer um falso 9, ainda que tenha jogadores que possam fazer essa mesma função, não sei se isso pode pesar ali para quem vai fazer a lista final. E o próprio Tite já disse que ele já está preparado para críticas quando ele citar a sua lista final, porque são escolhas, ele vai ter que escolher, não vai dar para levar os 55, então... Toda lista tem um Romário, não tem jeito, sempre tem. Mas vocês veem o Neymar como um atacante, eu botaria o Neymar na minha lista de meio campista. Eu acho que ele é um jogador que ele vai percorrer aquele setor inteiro. Acho que E eu, O Tite é um armador, né? eu particularmente vejo o Rodrigo sendo um potencial, não substituto do Neymar, mas é um jogador para exatamente percorrer aquele espaço de campo, né? Como um cara livre atrás do atacante, fazendo esse jogo de associação com os caras de beirada. Eventualmente você aborta a ideia de um segundo volante, tem só o Casimiro, Rodrigo, Neymar, jogadores de profundidade, um homem de referência. Eu fiquei muito animado, né, desde o ano passado com as performances do Rodrigo e acho que a comissão técnica está olhando com muito carinho para esse jogador, porque ele pode render e pela maneira como ele se comporta em momentos decisivos. Como ele falou nessa reportagem do Jornal da Band que a gente acompanhou aqui nessa edição 7 do podcast Bora pro Catar. É um cara que já está quase 3 temporadas no Real Madrid, vivenciando o jogo grande o tempo inteiro. Então encarar essa rapaziada de excelência, os grandes defensores, os grandes laterais, os grandes volantes, para ele é normal. Para ele se tornou algo natural. Tremer, ele não vai tremer. E uma coisa, né, enquanto você estava falando sobre a postura dele, não só ele, mas a postura do Vinícius também no Real Madrid. É um clube gigantesco, é o maior clube do mundo, né? É importante falar sobre isso. Então, eles estão ali no maior clube do planeta, né? Então, assim, a gente vê uma postura muito profissional deles, isso é indiscutível sobre, né? E acho que os dois têm muito essa cabeça formada, tem muita maturidade em relação a isso. Só um detalhe sobre o Neymar que você falou. O Neymar jogou nessa semana, né, numa função mais como um 10 também, né? Jogou o Mbappé e o Messi mais, né, próximos, mais adiantados. O Neymar jogou mais como esse meia que você acabou citando aí, não meia lá atrás, né? Mas aquele que acaba articulando ali com a dupla da frente. E tem jogado muito bem. Bom, quem jogou muita bola por vários clubes e com a camisa da seleção brasileira, e hoje é nosso companheiro aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, vai comentar a Copa aqui no microfone Band News FM, é o Denilson Show. Ele abordou um tema que eu também trago aqui para nossa pauta, capitães. A gente está gravando esse podcast numa terça-feira, e hoje especificamente o All Sport registrou uma informação de que o Tite já definiu o capitão dele. Já existe um norte, e aquela parada da braçadeira itinerante,
uma hora com o Thiago Silva, uma hora com o Marquinhos, uma hora com o Neymar, uma hora com o Casimiro, tá com os dias contados. O Brasil terá um capitão fixo durante toda a edição 2022 da Copa do Mundo do Catar. Será que isso faz diferença? Será que isso no passado fez diferença? Esse comportamento do Tite é interessante? Fala aí, Denilson Show, o que você pensa? Brunão, é um assunto bem legal e eu gosto de falar disso, porque nem sempre o cara que leva a abraçadeira é o grande líder do vestiário, é o cara que comanda. Nem sempre o cara que tem a abraçadeira é esse grande líder. Normalmente a gente tem essa referência do capitão. Eu tive essas duas experiências de disputar, por exemplo, Copas do Mundo, e além de outras competições, Copa América, eliminatórias, enfim, outras Copa das Confederações e tal. Eu vou te dar um exemplo. Na Copa América a gente perdeu para Honduras, a gente tinha vários jogadores ali importantes, enfim, jogadores com responsabilidade, Cafu como capitão e tudo mais, mas eu lembro de uma postura, por exemplo, do Juninho Paulista, que não era nem titular, de um grande líder dentro do vestiário, depois de uma derrota. Então, assim, nem sempre o cara que leva a abraçadeira é o capitão. O Leonardo, em 98, o capitão era o Dunga, mas a gente tinha um Cafu, a gente tinha um Tafarel, a gente tinha Júnior Baiano, Aldair, cara. A referência, obviamente, do capitão ela é importante, mas num trabalho interno e coletivo, às vezes o cara que não tá levando a abraçadeira é o cara que vai chamar a atenção de alguém ou vai alertar de alguma situação. 2002 também foi dessa forma. O Cafu era a nossa grande referência, mas como é que você não vai falar, por exemplo, que o Roberto Carlos não tinha liderança? O próprio Marcão não tinha liderança, o próprio Gilberto Silva não tinha liderança. Então, assim, Edmilson, cara, o Lúcio, cara, eu vou falar aqui vários nomes, o Roque, então, assim, o Cafu levava a abraçadeira, até por hierarquia, tempo de história com seleção brasileira, e era um líder nato, é um líder nato até hoje, mas a gente tinha outros jogadores ali que dividiam essa responsabilidade de liderança. É legal ouvir o Denilson, né, falando sobre uma seleção vitoriosa de um passado, né, que não é mais recente, né, o tempo passa, a gente está ficando velho, né, já são 20 anos da conquista do pentacampeonato, mas claro, existem jogadores que foram importantes para aquele contexto, e a seleção do Tite, ela tem muitos jogadores que também são já talhados há bastante tempo, né, eu vejo um grupo bastante maduro. O que você pensa sobre isso, Aline? Você que já foi capitã, já conviveu com outras lideranças, imagino eu, diferentes tipos de líder. Exato. O cara que é líder técnico, o cara que é uma ascendência pelo comportamento e não necessariamente é um titular absoluto. Fala um pouquinho pra gente. Não, é isso. Se eu colocar a minha experiência junto com o que o Denilson falou, acho que é muito fato e é muito verdade, né? Eu acho a faixa de capitão simbólico, né? Tá ali para representar, o certo é falar com a arbitragem, né? Essa é a real intenção ali. Mas no ambiente existem vários tipos de líderes. É bem isso como você falou, Camarão. Você conseguiu falar isso muito bem. Tem aquele que lidera por ser um cara engraçado, mas sabe levar a sério. Tem aquele que é sério 100% dentro e fora do campo e tem a liderança. Tem um que é zoeira pra caramba, mas é o melhor jogador e aí também exerce uma liderança. Então são vários tipos, né, de liderança. Então acho que isso que é válido. Mas quanto mais liderança, ou seja, puxar, trazer pra cima, chamar responsabilidade, né, ser um ombro amigo, dar dicas, incentivar, enfim, quanto mais melhor, né? E eu vejo assim, enquanto o Denilson falava, ele citava alguns jogadores, a gente, nossa, verdade, nossa, o fulano, o ciclano, o beltrano, cara, cheio de jogador, casca grossa. Grande, casca grossa, né? Exato. Então acho que assim, é tudo simbólico. Na verdade, o que importa é o ambiente interno. E quanto mais lideranças positivas tivermos, isso é melhor, indiscutivelmente. Essa seleção tem uma característica bem interessante, né? Você tem o Neymar, que é um cara, é o líder técnico, e também tem uma ascendência, porque é um cara, todo mundo elogia muito o jeito do Neymar em grupo, né? Um cara que se dedica ao grupo, né? Que tem atitudes de ligação de pessoas dentro do grupo da seleção, que recebe os meninos e tal. Você tem o Casimiro, que é o líder, é o camisa 5, o capitão, que deve ser ele, eu acho que será ele, né? Mas ele tem panca para ser capitão de time, por tudo aquilo que já conquistou. Você tem o Danilo, que é um cara inteligentíssimo, culto, que lê muito, que estuda futebol, que tem essa coisa da sabedoria superior ali, que os mais jovens podem utilizar. Você tem o Vini Júnior, que é um moleque, né, bastante extrovertido, brincalhão, mas comedido dentro daquilo que é o seu papel como atleta, sabe bem o que é
ser um atleta de futebol. Enfim, então você Thiago tem... Silva. Thiago Silva, Eu que é um acho líder que quieto, né? Mas só a postura dele ali de campeão que foi, isso, né? De vencedor que ele era na vida e no esporte. E que já teve a braçadeira de capitão na Copa Em 14, né? do Brasil, ou seja... E ficou marcado negativamente por isso. Pois né? é, ou seja, o cara que já tá, a gente pode dizer que calejado. Então você tem um grupo ali com vários desses caras assim. Lá na frente o Neymar pode dar uma entrevista dessa e começar a lembrar dos caras. Como o Denilson fez também. Porque é um grupo muito forte, né? É um time forte e um grupo de pessoas muito forte. E o mais importante, são lideranças que mesmo com as suas diferentes características, se a gente for falar de pensamento de jogo, se a gente for falar de grupo, é um pessoal que fala a mesma língua, no sentido de ter ideias ali convergentes. Não é um que por exemplo, pode provocar, pelo menos até agora que a gente saiba, alguém que possa provocar alguma divergência, alguma mudança de rumos ali nas ideias do grupo e isso faça com que o time se perca. Não, além de o grupo como um todo estar coeso, as lideranças daquele grupo também estão coesas e isso é muito importante. Denilson falava da postura do Juninho Paulista lá contra Honduras. O time que entrou em campo ali contra Honduras, eu peguei aqui Marcos, Cris, Luizão e Juan, Belete, Eduardo Costa, Emerson, Alex e Júnior, Guilherme e Denilson. Juninho Paulista entrou no segundo tempo. Aí você teve a eliminação daquela Copa das Confederações. Uma vez eu já falei aqui do ciclo da Copa de 2002 que foi muito turbulento para a seleção brasileira, mesmo que no final das contas o Penta tenha vindo. Mas quantos capitães a gente não teve diferentes ali nos jogos das eliminatórias? Eu falei Copa das Confederações, Copa América, perdão, foi Copa América esse jogo contra Honduras. Copa das Confederações foi 2001 também, mas que também teve uma situação de convocação de jogadores ali um pouquinho diferente daquilo que vinha sendo feito nas eliminatórias, e muitos jogadores foram testados e muitos capitães também precisaram ser testados. Então o quanto de liderança que precisou surgir naquele ciclo para que no fim das contas, depois de um ciclo tão problemático, o Brasil voltasse da Coreia e do Japão com o pentacampeonato. E agora a situação é bem mais, assim, mais bem preparada, é mais, não vou dizer cômoda, mas é uma seleção que está bem mais, assim, num rumo certo. E qual vai ser esse capitão da seleção em 2022? O cara que vai levantar o troféu de Hexa lá no dia 18 de dezembro, é isso? Quem vai ser? 18 de dezembro. Olha, segundo a entrevista que a gente viu do amigo da UOL, né, se o Daniel Alves for para a Copa, a fila seria Daniel Alves, né, Thiago Silva, Casemiro. Né, Você acha que o Daniel Alves não vai para a Copa? Eu acho que não, eu acho. Você não quer, é uma torcida, eu não? Eu acho que não. Assim, não, fora, né? Não, é que ele não tá jogando. Não tá jogando. Não vem no momento. Nada justifica, né? Não pode pensar no que o cara fez pela seleção. Eu concordo com você. Vai pesar, de fato. Não tem como isso, né? Merecer, ele não merece, tá? E, enfim, se ele for, o Tite parece que seria ele o primeiro, depois Thiago Silva, depois Casemiro. Eu confesso que Thiago Silva e Casemiro me agradam muito. Eu gosto muito do Casemiro jogando. Eu vejo o Thiago Silva um cara mais... Acho os dois jogadores muito plenos, com postura dentro de campo. Acho que se for um dos dois, tá de bom tamanho. Eu tô com você. E aí, Duó, Yuri Queiroga, Casemiro, Thiago Silva, Marquinhos, Neymar, outro jogador. Qual que é a aposta de vocês? Ou Daniel Alves, por que não, né? Vou lembrar de uma entrevista dos meninos do Real Madrid depois da conquista da Champions. O Rodrigo estava dando uma entrevista para os colegas da TNT que estavam lá. E o Rodrigo estava falando do gol que ele fez e tal. E aí chegou o Casemiro falou assim: você não vai falar de mim? Se você não falar de mim, eu vou te dar um peteleco aqui na frente de todo mundo. Casemiro, capitão da seleção brasileira, o cara que representa a vitória, a conquista, né? Para mim, hoje, nesse momento da carreira dele, tá talvez no auge, né? Seria o Casemiro o meu escolhido. E o seu Yuri? Apesar de achar que Thiago Silva já esteja calejado, eu falei até isso agora há pouco, mas eu diria que Casemiro mesmo é um cara que hoje é mais credenciado a colocar a abraçadeira de capitão.
Muito bem. Casemiro que deixou, né? O Real Madrid encerrou o ciclo absolutamente vitorioso, foi para o Manchester United nessa temporada e foi questionado, poxa, mas o Manchester United não vai jogar Champions League? Ele falou, mais uma para mim? Quantas eu tenho, né? Não vai fazer falta. Bom, gente, é isso. Reta final aqui. Na verdade, fim de papo na 7ª edição do podcast Bora Pro Catar, ao lado da Aline Calandrini, do Yuri Queiroga, do Marcelo Dó. Eu agradeço em nome da nossa equipe pela sua audiência. Compartilhe com os seus amigos e inimigos. Vamos colocar em frente todas as informações sobre seleção brasileira e os potenciais adversários nesse torneio que está chegando. Em menos de um mês começa a Copa do Mundo e você terá aqui na Band News FM a maior cobertura de todos os tempos. Obrigado, Aline. Um beijo, até a próxima. Valeu, Dó. Valeu, Yuri. Valeu. Aquele abraço e quem sabe Hexa seja sinônimo de caçapa. Ah, gostei dessa. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Podcasts Band News FM.